Oi, gente! Temporada nova! Bem-vindo ao meu canal, bem-vindo ao Toque de Clay. Hoje nós estamos entrando na 21ª temporada do podcast no Spotify e aqui no YouTube, perdi as contas. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Hebreus, na 5ª temporada. Aqui no YouTube, na 5ª temporada, com o livro de Gálatas. Foi esse livro que senti no coração e muitas pessoas pediram, escreveram lá nas plataformas, né, que ele foi espalhado aí. Gálatas é um livro bem curtinho, são 6 dias, menos de uma semana que você pode ficar comigo aqui e a gente aprender juntos sobre esse livro maravilhoso escrito por Paulo. Então, vamos fazer todo o começo, como sempre. A música que vocês estão ouvindo, que está aqui no meu computador, é Acalma o Meu Coração, do Anderson Freire. Acalma o Meu Coração, do Anderson Freire. Eu escolhi essa música porque ela fala para acalmar o nosso coração. E nós vamos falar sobre esse primeiro capítulo, sobre uma falsa religião, um falso evangelho. E a gente precisa aprender a ficar com o coração calmo, para que o Senhor venha falar com a gente, né? Eu vou ler a introdução, como todos os primeiros capítulos. Se você nunca assistiu um primeiro capítulo, todos os primeiros capítulos eu leio a introdução aqui da minha Bíblia, que é uma Bíblia bem velhinha, bem velhinha. Ela é a Bíblia da Transformação Pessoal, na nova tradução da linguagem de hoje. Quem colocou os comentários e as reflexões foi o Brennan Manning. Eu adoro, ele é uma pessoa poética, era, né? Ele já faleceu. Uma pessoa poética, ele coloca poesia em todas as coisas que ele coloca, né? As posições dele aqui. Por isso que eu dificilmente leio para vocês, mas eu gosto muito. Eu vou ler a introdução, não dá para vocês verem, fica aqui em Gálatas, só a introdução para vocês saberem o que é, da onde veio, como, quando, onde, para vocês já entrarem nesses 6 dias comigo aqui, ó, firmes e fortes, para a gente aprender mais sobre Jesus. Vai ser muito legal, eu tenho certeza. Todos são, né? E eu sei que esse vai transformar a sua vida. São 6 dias para você realmente ter uma transformação espiritual. Estou falando só na parte espiritual. Não estou falando de transformação financeira, nem física, nem nada. Só na parte espiritual. Se você ouvir essa palavra, entender, compreender, tirar suas dúvidas, eu tenho certeza absoluta que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque foi assim comigo, foi assim com Paulo, que nós vamos ler aqui, ele vai explicar toda a história dele, e vai ser assim com você também. Então esse é o meu desejo, essa é a minha oração, para que você fique comigo aqui nesses 6 capítulos e que o Senhor transforme a sua vida de verdade. Se você está afastado, se você não liga muito para o espiritual, se para você qualquer religião serve, o Deus é o Criador e ponto final, o Deus é um ser supremo e tá bom, afastado de você, eu quero que você se aproxime dele, que você conheça ele, porque nós temos que cuidar de todas as áreas da nossa vida, espiritual, a mental, a física, a emocional, nós temos que cuidar de tudo. Então, eu estou aqui para te ajudar, para ser sua amiga nesses 6 dias, te levar para o caminho do espiritual. Tem outras pessoas que fazem as outras áreas da sua vida, eu estou aqui só para isso. Hoje nós estamos no dia 11 de maio de 2025, não sei quando você vai ouvir, que dia, né, que ano, que década que você vai ouvir isso, mas nós estamos hoje nesse dia 11 de maio de 2025, é um dia muito importante, é o segundo dia mais importante para o comércio, que é o Dia das Mães. Então eu quero, com todo o meu coração, abençoar a sua vida, mamãe, onde você estiver, mamãe, vovó, titia, todo mundo que tem filhos, que tem netos, sobrinhos, filhos adotados, filhos de coração, seja qual for, se você se sente mãe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te retribua, porque às vezes a gente não quer presente, às vezes a gente quer presença. Eu falo isso porque eu sou mãe de muitos. Sou mãe biológica, sou mãe do coração, sou mãe na fé, e a gente quer só a presença mesmo. Claro que a gente gosta de presentinhos, de mimos, de agrados, né? Todo mundo gosta.
Mas o mais importante para uma mãe é a presença. Isso não tem dinheiro que pague. Que o Senhor te abençoe e saiba que você está fazendo um bom trabalho, mesmo que pareça que não, mesmo que as pessoas falem que não, mesmo que você se sinta péssima, você está fazendo um bom trabalho. Você está dando tudo que você pode, tudo que você consegue, tudo que você recebeu também. Então se sinta amada, abençoada, se sinta feliz por ser mãe, é uma dádiva você poder encher a terra, né? Deixar a sua raiz e de preferência de boas pessoas, né? Que o Senhor abençoe a sua vida e que você tenha um dia incrível, cheio de presença e de presentes também. Beijão para você, um beijão no coração da minha mãe, das minhas tias, de todas as pessoas que fizeram parte da minha criação, da minha evolução. Eu sou muito grata, muito, 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 muito grata. Não seria quem eu sou se não fosse uma gotinha de cada uma de vocês. Um beijão. Até para aquelas que já foram, que o Senhor, né, tenha retribuído em vida. Mas enfim, vamos parar de falar. Eu tô assim emotiva porque eu perdi uma dessas mães, né, que me ajudaram a crescer. Ontem, deixa eu ver. Hoje é domingo? Foi ontem. Na verdade foi sexta e ela foi enterrada ontem. Um péssimo dia para a mãe morrer, né? Mas enfim, o Senhor guarde o coração dos filhos que ficaram. Vamos ler? Voltar aqui, Dia das Mães, felicidade, alegria, presença, festa, bolo, churrasco, seja o que for, que o Senhor te abençoe aí onde você estiver com os seus. Vamos colocar o óculos, falado da música, vamos ler a introdução. Deixa eu ver aqui quantos versículos tem? 24. Vamos lá, eu vou ler a introdução bem rapidinho para você. Quando o Evangelho se espalhou pelo Império Romano e muitos não-judeus começaram a aceitar Jesus como Salvador, logo surgiram discussões sobre a necessidade de os não-judeus seguirem as leis dos judeus, especialmente a lei que mandava que todo homem fosse circuncidado. Essa mesma discussão apareceu nas igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado na província romana da Galácia, que ficava numa região que hoje faz parte da Turquia. Várias pessoas estavam dizendo àqueles cristãos que para poderem ser aceitos por Deus, eles precisavam obedecer às leis de Moisés. Eles precisavam obedecer o Levíticos que nós lemos. Embora já foi na outra temporada, né, vocês ainda lembram de todo aquele sacrifício que os levíticos tinham que fazer. Essas pessoas estavam aqui falando que eles tinham que fazer aquele sacrifício para ser aceito por Deus. A carta aos Gálatas é a resposta de Paulo, que Paulo dá a essa falsa doutrina, com argumentos fortes, a palavra às vezes até chocante. Paulo denuncia esse outro evangelho que está sendo anunciado e procura trazer de volta para a fé verdadeira aqueles que estão se desviando para o caminho certo. Ele fala da sua própria experiência cristã e defende a sua autoridade como apóstolo. Mostra também como, na reunião dos líderes cristãos em Jerusalém, ele tinha recebido a aprovação deles para continuar a anunciar a mensagem de que a salvação depende somente da fé, e não daquilo que a lei de Moisés manda fazer. Em defesa da sua posição, Paulo cita o Antigo Testamento e fala da experiência de Abraão, o pai do povo escolhido. Ele mostra que Abraão foi aceito por Deus, não por causa das suas obras, mas porque ele teve fé em Deus. Amém. Na última parte da carta, Paulo fala da liberdade que tem as pessoas que creem em Cristo e como essa liberdade se torna realidade na vida cristã. Todos os cristãos, de todos os tempos, devem se lembrar sempre dessa declaração do apóstolo Paulo. Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Um belo versículo do capítulo 5, versículo 1, nós vamos ler no 5º dia. Mas continuem livres, nós somos livres em Cristo, nós não estamos mais aprisionados naquela lei tenebrosa de Levíticos, tudo aquilo que
que a gente não cansou de agradecer a Deus por estar nessa era, naquela época da leitura, e continuamos agradecendo, né? Por isso vamos ler agora a liberdade, sobre a liberdade que temos em Cristo, e não sobre leis, né? Eu, Paulo, escrevo esta carta. Eu, que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações à igreja da Galácia. Ele está escrevendo para essa igreja. E respinga em nós, graças a Deus, podemos ler o que Paulo, gente, olha que grandeza, o que Paulo escreveu, a gente pode ler aqui agora. Que bom que existiram os escribas que escreveram essa Bíblia, as pessoas que foram inspiradas, mais ou menos 40 homens foram inspirados para escrever os 66 livros da Bíblia. E nós temos a oportunidade de hoje, né, poder ler essa carta, que coisa mais grandiosa. O que você está fazendo de legado, para deixar de legado para as pessoas? O que as pessoas vão poder falar, pensar e ler sobre você daqui a uns anos, daqui a uns séculos? O que será? Será que você está fazendo alguma coisa para marcar a sua geração? Paulo fez. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. Que versículo maravilhoso, um versículo assim que deixa o nosso coração quentinho e enche a nossa mente de esperança. Em obediência à vontade de Deus, Cristo entregou-se para ser morto, para tirar os pecados e assim nos livrar deste mundo mau. Jesus fez isso por nós, Jesus fez isso por você, e você ainda se sente sem valor? Você ainda não se sente merecedora de receber tudo que estão te dando, principalmente nesse dia tão especial? Você merece muito, muito, muito mais do que tudo que você está recebendo aí. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Ele explica de uma forma super resumida o que Jesus veio fazer e rende glórias a Deus para todos sempre. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque algumas pessoas que estão perturbando vocês querem mudar o evangelho de Cristo. Nossa, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Quantas pessoas querem perturbar os ensinamentos de Cristo? A igreja de Gálatas, lá na Galácia, estava passando por isso. E as pessoas estavam se desviando. As pessoas estavam aceitando esse novo evangelho errado. Aí Paulo veio desesperado, escreveu uma carta para orientar, para instruir, para pastorear aquela igreja ali. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há muitas pessoas que estão perturbando vocês e querem mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente, aquele que temos anunciado será amaldiçoado. Então ele está falando assim, ó, se eu falar com vocês um outro evangelho, se um anjo descer do céu e falar para vocês um outro evangelho, que ele seja amaldiçoado. O único evangelho verdadeiro é o que Deus deixou aqui. O único evangelho verdadeiro é que Jesus veio e se entregou por nós, morreu, passou vergonha, passou humilhação, fez tudo por amor a nós. Esse é o evangelho verdadeiro. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram,
aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Ele poderia deixar isso quieto, cada um cuida da sua vida, mas não. Ele sabe que a cobrança vem de Deus. Ele foi chamado para poder falar do evangelho para o pessoal de Gálatas. Nós somos chamados para falar do evangelho para algumas pessoas que estão determinadas para nós, destinadas a nós. A gente tem que abrir a nossa boca e falar do amor de Deus para essas pessoas. Mesmo assim a gente saber. Como a gente não sabe quem é, a gente fala para todo mundo. Não, eu não quero a aprovação dos homens, eu quero a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se eu estivesse, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, versículo 11, para quem acompanha aí. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é mais invenção humana. Eu não recebi de ninguém e ninguém ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que revelou a mim. Ele está falando que não foi uma pessoa que falou, foi o próprio Deus que escolheu ele, foi o próprio Jesus que se revelou a ele. Vocês ainda não ouviram, alguns de vocês, né, como foi a conversão de Paulo, porque está no Novo Testamento, está nas cartas ali, né, nos evangelhos. Quem está acompanhando lá pelo podcast do Spotify, já ouviu lendo Mateus. Aí viram lá algumas situações, né, do Novo Testamento. Mas Paulo conheceu Jesus de uma forma bem radical. Ele caiu do cavalo, ficou cego e teve várias revelações, aconteceu muita coisa com ele ali. E ele teve um encontro real com Deus. E é isso que ele fala, não foi um homem, nem ninguém que me ensinou, foi o próprio Jesus que se revelou a mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando eu praticava a religião dos judeus. Sabem que eu perseguia sem dó e nem piedade a igreja de Deus, e que eu fazia de tudo para destruí-lo. Ele era terrível, o nome dele era Saulo. Ele foi transformado em um Paulo depois. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Ele era Caxias, fiel, crente ali naquela religião errada, né? Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. Ai, que coisa linda. Quando você reconhece isso, quando você entende que antes de você nascer, Deus já tinha te chamado. Deus já te escolheu para ouvir a voz dele, para servir a ele. Isso é uma bênção. Glória a Deus. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, eu fui para a região da Arábia. Depois voltei para Damasco. 3 anos depois eu fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro. E fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus. Tiago era irmão de Jesus. Eu amo o livro de Tiago, eu já li. E pretendo ler agora também em vídeo, né? Um outro momento. É um livro maravilhoso, eu falo que ele é o Provérbios do Novo Testamento. O que eu estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que eu não estou mentindo. Depois fui para a região da Síria e da Cilícia. E durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Eles somente tinham ouvido que os outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. Nossa, que testemunho, né? O primeiro capítulo é o testemunho da vida dele. E louvavam a Deus por minha causa. É como se a pessoa, aquele que era drogado, agora parou de ser drogado. Aquele que era adúltero, agora parou de ser adúltero. Aquele que perseguia a igreja de Deus, agora está proclamando a palavra de Deus. E todo mundo adora Deus. Toda vez que a gente vê um testemunho verdadeiro, uma história de vida que transforma, a gente adora Deus.
Nós adoramos uma fofoquinha, saber como que a pessoa era, como que a vida da pessoa era antes. Isso motiva a gente. Então, que a gente fale as coisas boas que aconteceram na nossa vida. E assim acabamos o capítulo 1. Eu estou com bastante sono. Vocês estão olhando aí, né? Mas vamos que vamos. Eu adorei ler o capítulo 1. Espero que o Senhor fale no seu coração de alguma forma, de alguma situação, alguma frase, alguma palavra, algum som que eu falei que venha transformar a sua vida. Nós estamos só começando. Amanhã tem o capítulo 2 de Gálatas. Um beijão no seu coração. Feliz Dia das Mães.